Seja bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Nós somos um programa que nasceu de uma parceria com a Rede Cidadã e a Faculdade Patos de Minas. Bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Esse é um projeto da Faculdade Patos de Minas com a Rede Cidadã. Eu sou a Andressa, sou host do podcast e aqui nós vamos falar muito sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, habilidades pessoais e muitos outros assuntos. O FuturoCast está no YouTube como FuturoCast, nas redes sociais @FuturoCast Podcast e também o Instagram dos nossos parceiros, @Faculdade Patos de Minas, @Rede Cidadã _Patos. E hoje, para a nossa estreia, a gente não poderia ter uma convidada que representa mais a essência desse podcast. Estamos aqui com Ludmila Falcão, a nossa primeira dama, deputada estadual, advogada e empreendedora e mãe do Eduardo e do Lucas. Ludmila, eu quero começar te agradecendo você ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo de hoje, para a inauguração aqui do nosso podcast, que assim, começou com chave de ouro. E a gente nasceu com uma missão muito clara, a gente quer ser um canal de múltiplos conhecimentos, não só para os acadêmicos, mas para todos os nossos ouvintes. E só lendo esse mini currículo, a gente vê que você vai ter muito para ensinar. E eu vou estar aqui representando esse espírito de aprendiz que o podcast tem, e eu já vou te pedir licença, que você viu que tem uma papelaria aqui, então, vez ou outra, eu vou tomar nota, vou escrever alguma coisa, porque nós estamos aqui para aprender. Então, quero agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Andressa, sou eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Fiquei lisonjeada do convite, eu sei a estreante. Quanta responsabilidade, né? Eu que sou uma eterna aprendiz. Como você disse aí, falar, Lúcia, tem alguma coisa a agregar? Eu acho que todos nós temos algo a agregar, mas eu tenho muito mais a aprender. E com muita humildade, estou aqui para conversar com vocês. Tenho uma paixão especial por todas as empresas de Patos de Minas, principalmente aquelas que formam novos cidadãos para compor o nosso mercado de trabalho. E é isso, a gente sabe que a Faculdade de Patos de Minas faz muito bem. Fico muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super gostoso, super autêntico. Obrigada e seja bem-vinda. Bom, nós não vamos conseguir fugir do assunto da política, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre empreendedorismo, mas antes da gente entrar nesse recorte que chegou ali 2019, 2020, Ludmila Falcão entrou nas nossas vidas, então a gente sabe até aqui. Mas eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, de onde é que você veio, até para a gente chegar nesse momento e entender um pouco da sua trajetória. Andressa, engraçado, né? Porque normalmente os políticos eles têm uma história da família política, né? O sobrenome é um sobrenome que vem da política. E a minha família, tanto de parte de pai quanto de mãe, eu nunca tive uma pessoa que fosse da área da política. Inclusive, ontem eu fui visitar uma cidade, tinha lá o nome de uma rua falando que era sobrenome do prefeito. Uhum. Aqui em Patos nós não temos nenhuma rua, nada, nenhum monumento, nada com o sobrenome Falcão. Então, eu surgi na política por um acaso mesmo, né? E eu fico feliz que isso tenha acontecido, porque você acaba estimulando tantas outras pessoas. Você não precisa ter sobrenome, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter ligação com o poder, você simplesmente precisa ter vontade de fazer a diferença na sua comunidade. E eu venho de uma família muito simples. A minha mãe é dona de casa, meu pai é policial militar. Fui criada nos moldes bem rigorosos, né, por meu pai ser militar, bem tradicionais. Eu entrei na faculdade de Direito em 2006. Foi lá que eu conheci o Falcão. Foi quando eu também tive, vamos dizer assim, a primeira vez que o mosquitinho da política me picou. Porque política não é só você exercer um cargo político, né? É você estar fazendo parte das transformações do ambiente onde você vive e convive. E na faculdade de Direito, eu entrei no DA, que era o Diretório Acadêmico, a fim de fazer algumas transformações que a faculdade de Direito carecia. Naquela época, o Falcão era presidente do DA. Eu entrei como secretária
e ele era presidente do DA. Foi aí que eu conheci ele. Engraçado, né? Porque a primeira vez que nós nos conhecemos não foi algo tão tranquilo, não. Eu discuti com ele no primeiro dia que eu vi ele, o pessoal ficou olhando, falou, não, quem que é essa moça que chegou agora? Começou a discutir assim com o presidente. Falava, sou eu mesmo. O cara chegou atrasado, marcou um horário, chegou meia hora atrasado. Tem que ter responsabilidade com as pessoas que estão aqui aguardando ele. Tem que dar o exemplo, né? Presidente, tem que dar, afinal. Exatamente. E a partir daí nós fizemos um belíssimo trabalho no DA. E o Falcão sempre gostou muito de política. Eu realmente ficava com o pé atrás, até porque eu não tinha nenhum admirador na política. E falava muito mal da política em si, porque o momento que a gente vivia, você não tinha em quem se espelhar. Mas o Falcão depois começou a trabalhar como deputado federal aqui em Patos de Minas, trabalhou aí 2 anos, e por um momento ele decidiu cuidar da vida dele, da vida particular dele, falou, não vou trabalhar mais com política, estou meio desanimado. Foi quando, em 2015, ele foi um dos cofundadores do Partido Novo. E aí nós entramos de novo na política, porque não adianta, né? Se você gosta da sua comunidade, você tem que realmente arregaçar as mangas, você tem que realmente sair da sua bolha e ir atrás de pessoas que pensam igual você, porque você também não faz nada sozinho. Uhum. Na política, você não faz nada sozinho, você faz junto com o grupo. Quando você está forte com o grupo, quando você comunga de ideias com muitas pessoas, por mais que essas ideias possam divergir em algum momento, é importante você estar junto com pessoas que querem o bem. E nós encontramos essas pessoas no Partido Novo. Foi quando nós encontramos também o nosso governador, atual governador, Romeu Zema, que era um empresário bem-sucedido e que tinha esse ideal de transformação. A partir daí, nós começamos uma campanha para governador, campanha do nosso governador, Romeu Zema. Eu lembro que as pessoas zoavam conosco, falavam, não, esse governadorzinho seu aí, candidatinho aí seu, não vai para frente, não. Uhum. E a gente falava, não, mas ele vai, nós tínhamos fé, a gente ia em eventos, os eventos não dava ninguém. Dava 30 pessoas quando eram os nossos amigos que estavam reunidos, né? Mas a vontade de fazer diferente e o espírito de mudança foi incutido na sociedade. Isso foi bonito demais de se ver. E a gente conseguiu fazer com que o governador fosse eleito. Ali, sim, eu tive uma pessoa que eu admirasse e que estava na política, que eu sabia que os ideais dele batiam muito com os meus ideais. Um cara simples, um cara que foi para a política não para proveito pessoal, mas um proveito comunitário, um cara que estava querendo colocar Minas Gerais em dia. Eu sou filha de policial militar, de servidor público. À época, o salário do meu pai vinha parcelado, 13º do meu pai não era pago. Então, assim, as contas chegavam, né, sempre com as datas de vencimento, os boletos com as datas de vencimento certos. Se você não pagava, gerava multa, colocava o seu nome no SPC, no Serasa. E, graças a Deus, meu pai era muito organizado financeiramente, tinha uma reservinha, foi o que nos salvou. E veio um governador que coloca realmente Minas nos trilhos, como ele gosta de falar. Posteriormente a isso, Falcão, que já trabalhava pela nossa sociedade, que já gostava dos trabalhos, juntamente com o grupo, colocou-se o nome à disposição. Andressa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, sou advogada, empresária. Na época, eu falei, meu Deus. Que invenção de moda, né? Pelo amor de Deus. Meu marido é bonito, gente. Por que eu vou colocar um homem desse na política? Minha família, o que vai ser de nós? Fiquei com muito receio, fiquei com muito medo mesmo. Mas eu tenho uma frase que eu guardo ela dentro do meu coração, que é assim como as borboletas, se elas vão e nunca voltam, é porque elas nunca foram suas. Foi aí que eu peguei pelo chifre do boi mesmo e fui fazer a campanha junto do Falcão, ao lado dele. E eu sabia que era uma vontade que ele tinha de concorrer, eu sabia que ele ia ser um excelente prefeito, até porque quando nós tivemos uma conversa muito séria, ele tocou no ponto que mais me dói, que é o ponto sensível dos meus filhos, né? E de criança. Criança é algo que mexe muito comigo. Ele falou, Lude, hoje se nossos filhos adoecerem, a gente leva eles para um hospital particular. Hoje a gente pensa na educação dos nossos filhos e a gente tem condição de pagar uma escolinha particular para eles. Os índices das escolas
e da saúde de Patos de Minas estão péssimos. Nós vamos entrar para fazer a diferença. E aí não adianta, né? Respirei mais fundo e falei, vamos. Mas ele pegou lá no seu ponto fraco, né? Mas ele é bom nisso, ele é mestre nisso. E eu percorri os 4 cantos de Patos de Minas, todos os distritos. E foi uma campanha bonita demais. Que era uma campanha que não tinha dinheiro, mas tinha uma sola de sapato. Isso é uma coisa que eu gosto mesmo, é de estar no meio da população, no meio do povo mesmo. E fazia isso com gosto. Chegou um tempo na campanha que dividiu uma cidade em setores e a Lud não andava mais com o Falcão. A Lud andava sozinha, porque eu representava bem o nome do Falcão. E hoje as pessoas até brincam com o Falcão. Falam, Falcão, voltei em você por causa daquelas forças suas, porque ela é boa de pedir voto. Eu ia pro semáforo, lembro de juntar um grupo, de novo grupo, né? Vou falar grupo aqui várias vezes. Colocar um adesivo na blusa, tô aqui de graça. Que era de graça, que todo mundo tava ali. E a gente ia pro semáforo numa alegria, bater nos vidros do carro, falar, por favor, volta no meu esposo. Ele é um cara que realmente vai fazer a diferença em Patos de Minas, você pode acreditar. Vou votar no seu esposo, mas ai se ele não fizer uma boa gestão. Eu falei, você pode me cobrar. E é bonito encontrar as pessoas hoje que falam, encontrei com você, você me pediu voto, na maior humildade. Meus filhos pediam voto. De manhã, eu não tinha com quem ficava com eles, porque eles estudavam à tarde. E eu levava eles sempre para a fila da caixa ali, que era extensa, grandona. Uhum. E era um local que tinha sombra, que é criancinha, os meninos eram bem pequenos na época. E eu lembro de eles com muito orgulho, com o santinho do pai. Eu ia na frente, deixava eles atrás, e eles entregavam e falavam, vota no meu papai, vota no meu papai. Então, o pessoal pergunta hoje para mim, ô Lud, e os meninos? A maçã vem da macieira, né? Não cai longe, não né? O fruto não cai longe do pé. E os meninos são assim. São envolvidos muito com a política, porque eles sabem que a gente faz um bom trabalho. E depois disso, Falcão fez um excelente trabalho enquanto prefeito de Patos de Minas. E eu não fiquei para trás também não, né? Eu não ocupei nenhum cargo na prefeitura. Até porque, apesar disso não ser ilegal, não é moral na minha concepção. Então, eu escolhi não ocupar nenhum cargo, mas o cargo não, né? O título, né? Porque como primeira-dama você não tem cargo, você não tem função, você não tem remuneração, mas eu tinha um título de primeira-dama, esse título eu peguei com amor mesmo. Isso que é o verdadeiro poder, que é o poder de transformação. E com ele eu fiz muitos projetos aqui em Patos de Minas. Carol tá ali doente com projeto, né, Carol? Eu também sou apaixonada com projetos. Então, nós fizemos Olhar pela Educação, Absorvendo Afetos, Renascer Natalino, Primeiro Afeto, Patos Solidária. Ih, gente, são 7 ao total, que eu não vou lembrar de cabeça. E as pessoas começaram a falar o nome da Ludmila Falcão para ser candidata a deputada estadual. Falei, o povo tá muito sem opção, gente, pelo amor de Deus. Lud Falcão, nunca fui candidata a nada. Mas não foi uma escolha minha, não. Foi uma escolha da população mesmo. E a gente fica com medo. Não tem essa pessoa, em qualquer cargo que ela vai ocupar, que ela não fica com medo de colocar o seu nome à disposição. A política, ela tem as suas nuances. E muitas delas são ruins. E você, principalmente com a função de mãe, você tem muita função de proteger a sua família, né? E meu marido já era muito exposto. Agora eu decidi, faltavam 47 dias para a campanha. Para começar a campanha? Não, para eleição. Todos os meus amigos, todos os deputados que falam, Lud, é o maior milagre de todos. Você entra e você já faz a campanha pelo menos 4 anos antes. E eu não. 47 dias antes, falei, eu vou ser candidata. Lembro de encontrar com o governador. Ele falava, você vai e coloque um sorriso no rosto, um brilho nos olhos e vai pedir seu voto. E meu pai sempre falava para mim, quando tiver apertado, você acorda mais cedo e dorme mais tarde. Foi isso que eu fiz. Dormia 2, 3 horas por noite. E foi um trabalho bonito. Não, mas foi bonito. Foram pessoas que agregaram a minha campanha. Tá aí a Zilene, que é a primeira-dama lá de Presidente Olegário, que hoje trabalha comigo, é minha amiga. Essa mulher, ela me abraçou lá em Presidente Olegário. Fui majoritária por conta dela. Porque até peruca roxa ela colocou. E eram essas pessoas que não tinham vínculo político comigo, não tinha nenhum interesse em me ver eleita,
que trabalharam porque eles tinham a esperança de ter dias melhores. E esse exercício que eu faço todos os dias, Andresa, quando eu acordo, relembrar qual o espírito que me trouxe até aqui. É isso. Gente, o Storyteller tá pronto, vocês viram? Ela resumiu 30 e alguns anos em... 34. Em alguns minutos, tá pronto. Mas eu vou dar alguns passos atrás, Ludmila, que eu quero entender algumas coisas. O primeiro, eu queria entender com você, assim, por que direito? Nossa, claro, né? Então, a paixão, o orgulho de ter feito direito. Você não acredita, não. Eu sempre fui questionadora. Eu sempre fui enjoadinha. Posso falar isso de mim, né? Meu pai, tava te contando aqui, meu pai era militar. E aí, como o papai era muito rígido, tudo que eu fosse fazer, se fosse brincar na rua, eu tinha que fazer uma redação. Tudo. Era tipo uma contrapartida. Era uma contrapartida. Você pode ir, mas você precisa... Desde pequena. Papai, quero brincar na rua. Eu só pedia a ele. Aí ele falava assim, faz uma redação. Aí ele me dava um tema, eu tinha que escrever sobre o tema. E aí, sempre fui muito questionadora, muito mesmo. Atrevidinha. Nossa, muitas vezes eu fiquei de castigo por causa desse atrevimento. E papai sempre teve uma paixão por direito. E sempre me treinou muito a falar. É engraçado, né? Você olha pra trás e vê que você foi formada... E você nem sabe como que você chegou até aqui. É o típico, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Você não entende até o dia que você precisou e você falou, nossa, fez sentido. Eu lembro de uma vez que eu fui candidata à Rainha da Pipoca lá no Carmo do Paranaíba. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai falou assim, você quer virar rainha? Eu falei, quero. Ele disse, tem que vender as rifas. Aí ele treina que nós vamos amanhã vender as rifas. E ele me levou ao primeiro lugar no gerente dele lá do Banco do Brasil. Aí eu cheguei e tal, não sei o quê, vim aqui vender as rifas. Aí ele falou, querida, eu poderia comprar uma rifa sua. Porque seu pai é meu amigo. Mas a sua dicção não tá boa. Tinha 10 anos, gente. Meu Deus, eu queria encontrar esse moço. Aí ele falou assim pra mim. Você lembra o nome dele? Não lembro. Você lembra o ano? 2000? Não, isso era... Você tinha 10 anos. 98, 99, 99. Vamos tentar levantar Vamos isso aí. Vamos levantar esse, gente. Pessoal de Carmo do Paranaíba, Oi, o gerente do Banco do Brasil. Achem essa pessoa aí que deu o primeiro feedback para a Ludmila Falcão e falou com ela, a sua dicção não está boa, não vai está treinar. Boa. Eis que hoje ela está aqui falando com essa dicção maravilhosa. Então, obrigada, boa, gerente do Banco do Brasil, que não comprou a rifa, mas deu o feedback. Aí ele falou assim, você vai voltar, você vai treinar na frente do espelho e amanhã você volta. Mas você se prepare. Saí, eu lembro que tinha 3 degraus assim, meu pai estava embaixo, eu pulei no colo do papai. Ele me pegou e eu comecei a chorar. Ai, não vendi nenhuma rifa, meu Deus do céu. Meu pai falou, calma, o que ele falou? Ele falou, quero me treinar. Aí meu pai me falou, treina na frente do espelho. E ele falou pra mim. E eu comecei a treinar na frente do espelho, treinar. E meu pai começava a fazer pergunta, e eu treinando. Passei o dia treinando. No outro dia eu voltei lá. Era a hora do café. Ele reuniu em círculo um tanto de gente pra eu poder falar. E eu lembro de eu falar com a tranquilidade e ir rodando os círculos assim, ó. Por que eu queria ser a rainha da pipoca, da escola de Ilza Maria de Oliveira. Aí, todos compraram todas as minhas rifas. Num dia só. Valeu a pena, sabe? Aí, meu pai faleceu agora, né? Dia 13 de junho. A minha mãe foi um dos dias mais emocionantes, assim, na minha vida. Que a minha mãe me entregou, até hoje eu emociono, um fichário com todas as minhas redações. Ele guardava. Guardou todos, um calhamaço de redações. Gente. E aí eu fiz a faculdade de Direito porque é tudo a ver comigo. Tudo a ver comigo. Eu não exerci, porque eu fui trabalhando na construtora com o Falcão, mas eu exerço toda hora. Na construtora, na hora de elaborar os contratos, era eu. Hoje, meu Deus, o direito ele é fundamental para mim, enquanto deputada estadual, para tudo. Releio, estudo até hoje. Todas as ações, todos os passos que você dá, você precisa estar embasada juridicamente. Você vive em um ambiente de regras. Então, você realmente precisa conhecer o que você pode
fazer o que você não pode fazer. Logicamente, né? Tudo que não está proibido está permitido, mas você tem que saber também até para você se defender. Eu fiz essa faculdade de Direito com muito carinho, por causa do meu pai. Minha nota... Então, você estava certa quando você saiu ali do terceiro ano? Eu tinha 17 anos, que era direito. Mas eu tive uma formação que foi um presente de Deus para mim, sabe? Esse cuidado do meu pai. Se eu pudesse, eu faria direito de novo. Se fosse hoje, agora, com 34 anos, falar, Lúcia, escolhe a faculdade para fazer direito. Não tem outra faculdade que tenha a ver comigo, não. Logicamente, uma administração é sensacional, né? Que tem a ver comigo. Medicina tem a ver comigo? Não, medicina não tem a ver comigo, gente. Sou venador do outro, sabe? Então, é difícil para mim. Então, assim, mas se eu pudesse escolher hoje, eu escolheria direito. E quando eu fui fazer a prova do AB, olha o tanto que é importante a formação. A minha nota foi 9,99. Na OAB. Na OAB, segunda fase. De 10. De 10. Porque eu tinha possibilidade de escrever. Uhum. E que orgulho. Nossa, foi boa a trajetória. A barganha do seu pai fez sentido lá na frente. Era tão chato. Mas hoje faz sentido. Valeu a pena. Um dia os nossos filhos vão entender o quão chato nós somos e que isso tem um propósito, né? Sim, espero. Então, Ludmila, você fez direito por causa dessa trajetória de vida ali, esse contato com seu pai, mas você não chegou a ser advogada, então. Eu tenho a formação, né? Uhum. Sou advogada, mas apesar de ter cancelado. Não atuei. Não atuei. Ótimo. Porque quando eu casei com o Falcão, eu formei em 2011, eu casei em 2012. Depois de 5 meses. Quando eu casei com o Falcão, eu fiquei um tempo estudando para concurso. Mas aí ele falou, não, trabalha comigo na construtora, preciso de ajuda. Aí eu resolvi trabalhar na construtora. Eu adoro construção civil, tenho paixão por isso. E eu me dediquei a isso. Depois disso eu fui ser mãe e tal, e decidi não advogar. Uhum. Mas hoje eu advogaria, eu acho. Vamos fazer um gancho sobre isso. Eu vejo muitas pessoas no momento de carreira, a gente sai do ensino médio muito jovem, a gente tem que fazer uma escolha com uma certa imaturidade, ali às vezes 17, 18 anos, a gente escolhe uma carreira que a gente acha que tem que levar aquilo para a vida inteira. E nem sempre é isso. E existe essa fama do que a gente chama de engavetar o diploma. Uhum. Que tem muita gente que acha assim, não, mas eu fiz direito, eu tenho que ser advogada. A minha formação também é psicologia e eu também engavetei meu diploma. Se eu tivesse que repetir uma graduação hoje, eu faria psicologia de novo. Mas eu não exerço a função. Mas a gente entende o quão necessário aquilo foi para a vida. Sim. Eu faria de novo, não exerci, mas o que eu aprendi durante a graduação, eu levo para a vida e eu uso na minha atuação. O que você falaria para essas pessoas que ficam presas nessa mentalidade de que, se eu fiz um diploma, eu tenho aquela obrigação de ter que seguir a carreira do diploma? Primeiramente, eu acho que nós não temos que ter obrigação de nada, né? Realmente, a gente faz uma escolha muito cedo, com 17 anos de idade. Ontem mesmo eu estava conversando com um assessor meu. O assessor meu, ele formou em administração, ele trabalhou com isso, foi gerente de banco, mas não era feliz. Excelente enquanto profissional, mas não era feliz. Você tem que procurar na vida ser feliz. É isso que eu acredito, né? E para isso passa muito por experiências. Se ele não deu certo com a profissão, vai até encontrar a sua, que te faça realmente feliz. O que não pode é você acordar e sentir que é uma obrigação você ir trabalhar. Uhum. E a graduação, ela é uma baita de uma experiência, né? Uma baita. Independente de qual. Exatamente. Você tá em uma graduação significa que você está com a mente aberta para estar ali enriquecendo, para estar trazendo conhecimento. Conhecimento nunca passa, gente. Conheço pessoas que têm 1, 2, 3 faculdades. Que bom. São pessoas que realmente têm muito conhecimento. E é algo que você leva para a vida toda e que ninguém pode te tirar. Exato. Então já fica aí o recado de que a gente não precisa ficar preso no diploma. Não precisa. Possibilidades e possibilidades de carreira. E um dia vai fazer sentido. O que você estudou, você vai lembrar, não falar, ainda bem que eu fiz. Exatamente. Mesmo que não siga naquela carreira. Mesmo que a gente tenha essa mentalidade, abrir mão não deixa de ser difícil. Então, eu fiquei ali 5 anos, 4 anos estudando. Para você, nessa primeira tomada de decisão de não advogar
e ir trabalhar e empreender no seu próprio negócio, como é que foi? Foi leve? Você ficou pensando naquele momento, naquele recorte de vida? Não, eu sempre fui muito decidida, né? Eu casei muito nova, eu casei com 22 anos. Então, apesar de ter uma paixão pelo direito, eu fiquei pensando em fazer concurso. Só que a partir do momento que você coloca como prioridade a sua família, e o concurso me fazia sair muito de Patos de Minas, né? Os concursos que eu estava almejando eram muito para fora. E as minhas raízes são aqui. Eu estava com um sonho, meu sonho número 1 era ser mãe. E eu amo Patos de Minas. Acho que seria infeliz se eu não morasse aqui. Porque aqui eu estou perto dos meus amigos, estou perto da minha família. É uma cidade que realmente parece que a poeira ela faz parte do nosso corpo, né? Ainda mais que o Falcão fazendo stand de obra. Aí que tem poeira mesmo. Patos de Minas tem que trazer mesmo. Que cidade maravilhosa. Que cidade maravilhosa. Eu falo que Patos de Minas só tem um defeito. Qual? Aeroporto. Ah, não, mas nós vamos melhorar isso. É só isso que nos falta. Uhum. De resto, também não dá para trocar Patos agora por nenhuma outra cidade. Avião, dezembro teremos um TR. Gente, olha o trem querendo. Exatamente, com voos com mais frequência. Com uma logística mais adequada. Exatamente. Mas vai melhorando. Mas Patos de Minas realmente é uma cidade abençoada. Eu não gosto que ninguém fala mal de Patos. Eu falo, não, gente, que absurdo. Uma cidade de qualidade de vida, tem tudo aqui. Não falo de Patos, não. Exatamente. Que é amor apelo. que eu tenho por Patos de Minas. Então, a questão do empreendedorismo, ele chegou numa tomada de decisão pensando na família. Pensando na família, pensando nos propósitos em conjunto, né? De grupo, de novo. O Falcão tinha um propósito, eu casei. Então, nós tínhamos uma vivência em comum ali, né? Muitas vezes você abre mão de alguns desejos seus em prol do desejo do outro. E é isso que dá certo, né? Isso é unicidade. Isso se chama casamento. Para mais conselhos matrimoniais, ouça até o final desse episódio. Vocês vão ouvir muito. Isso é sobre casamento mesmo. E você ficou empreendendo quanto tempo? Nós começamos a empreender em 2013. Até hoje. Então, há 10 anos. Hoje, nessa jornada de uma década, dentro do empreendedorismo, o que você entende, Ludmila, que é assim, essencial enquanto habilidade que o empreendedor precisa ter? Relacionamento, sem sombra de dúvida. Networking. Guarda essa palavra, gente. Nós vamos falar muito disso. Sem sombra de dúvida, né? Para você empreender, eu acho que a palavra-chave hoje é ter relacionamento, ter muitos contatos. Isso é fundamental. Se eu pudesse resumir, seria isso. Vou anotar, porque eu tô aqui para aprender, né? Então eu não vou com deixar... Com as suas canetinhas coloridas. Com as minhas canetas coloridas. Com o meu vício aqui, eu tô aqui para aprender. Então você ficou nessa jornada, empreendendo, ali no ramo da construção civil. Isso. Eis que a política... E do estacionamento também. Estacionamento? Nós temos um estacionamento. Estacionamento privado. Isso. Então, vocês estavam lá empreendendo no multinegócios, multiempreendedora, filho, vida, e aí vem a candidatura do Falcão. Isso. Que já deu uma mudada na vida. Aí, 2020, ele assumiu, foi 2020, né? 2020. Ele assumiu, você também, como um ato político, a primeira-dama ali envolvida nos projetos, e aí, 2 anos depois, veio a candidatura a deputado estadual. Isso. É mais ou menos esse recorte de tempo, né? Exatamente. Você já contou um pouco, assim, sobre essa virada de chave, né? Foi a oportunidade, o Falcão já estava ali no contexto e falou com o governador e aí resolveu ser candidata. Mas antes disso, Ludmila, eu queria entender o que era a sua rotina, como é que era a sua vida, assim, de um réis mortal, empreendendo, mãe, antes da política. Nossa. O que você fazia? Como é que era a sua vida? Eu sempre fui agitada, sempre fui ligada no 220, nunca parei. E assim, é engraçado que agora as coisas mudam de uma certa forma, mas continuo acelerada da mesma forma, né? Eu sou mãe, né? Então, assim, quando você é mãe, você vira mãe turista, você vira tudo, né? Vira professora. E eu sempre fui muito próxima dos meus meninos. Então, a minha rotina, basicamente, eu sempre gostei de atividade física. Seus filhos hoje têm quantos anos? O Lucas tem 7, o Dudu tem 8. Acordava cedinho, sempre acordei cedo. Lembra da frase do meu pai? Quando você tá apertado, você acorda mais cedo, dorme mais tarde. Sempre acordei cedinho, sempre gostei de malhar umas 6 da manhã.
Então eu malhava às 6 da manhã, saía às 7 horas, já estava na obra, já ia direto para a obra, passava lá a ver o que precisava, já descia, passava no supermercado, comprava o que estava faltando para o almoço, já chegava em casa, perdão, aí antes disso eu passava na construção, nas lojas de construções, comprava alguma coisa e despachava. E aí voltava para casa, dever com os meninos. Sempre tive uma pessoa que me ajudava em casa, né? Ainda tem essa alegria, ainda tem esse alento, porque tem muitas pessoas que ainda não têm, né? Que tem que fazer o almoço. Palpitava ali, porque eu gosto de ficar sempre em casa, né? Com o jeitinho dos meninos. Leva o menino para a escola, volta para a construtora, passava no estacionamento, era a hora que dava o pico maior, aí eu ficava no estacionamento na parte da tarde, voltava para casa, sempre fiz curso, nunca parei, estava agora mais cedo em curso também, nunca parei de estudar, a vida inteira estudando, sempre tinha um curso, 2 cursos ali, evento, sempre fazia parte de algum evento, né? Então, assim, virava essa rotina, além de tudo, sou filha, né? Meu pai era acamado, então ajudava minha mãe. Era mais ou menos isso, né? Eu acho que é a rotina de nós, mulheres, né? Uma correria de cuidar de filho, cuidar de mãe, cuidar de pai, cuidar na nossa casa, cuidar da nossa empresa. A gente olha para trás e fala, meu Deus, como é que conta fazer isso tudo, né? Acho que não é algo intrínseco de Lúcia Falcão, não. Acho que é de toda mulher. Era isso que eu queria que você trouxesse para eu falar, que era gente como a gente. Exatamente. E vai na academia e volta, leva a menina na escola e faz ajuda dever, e visita pai, e aquela coisa toda. Exatamente. Você comentou aqui que a sua tomada de decisão de não ser advogada e cuidado dos negócios da família foi assim, porque você realmente é decidida. A mudança de sair dessa vida que você estava corrida, tudo mais, para a política, também foi assim? Foi num ato de tomada de decisão? Sou decidida? Ou essa você já deu aquela pensada maior? Nossa, pensei muito, porque é uma decisão muito difícil, né? Eu mudei o panorama todinho da minha família. Porque a mãe a esposa ficava dentro de casa, em Patos de Minas, ela simplesmente foi para o mundo. E é uma decisão muito difícil, porque não é só a Lud sair, é quem vai entrar para substituir a Lud. Então, hoje eu tenho a minha mãe, que me ajuda bastante. Hoje eu tenho minha sogra e meu sogro, que tiveram que fazer um compromisso comigo. Eu falei, gente, essa decisão não pode ser minha. Essa decisão tem que ser de todo mundo aqui de casa. Porque nós estamos falando de 2 crianças que vão estar aí precisando da ajuda de vocês. E foi uma decisão muito difícil, mas muito difícil. E a exposição também, né? Sua vida deixa de ser uma vida íntima e passa a ser uma vida pública. Mas eu sabia também que seria por uma causa muito maior. E que, com certeza, muitas pessoas, muitas outras crianças, como o caso deixando 2, precisavam do trabalho da Lud Falcão para ter realmente uma mudança nesse panorama, nesse ponto de vista, né? Do que é a política. Hoje eu posso te falar que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Então, vocês fizeram acordos. Foram feitos acordos lá em casa, inclusive aí, com as crianças. Tomou a decisão de que seria isso e aí você Exatamente. seguiu. E aí, Ludmila, a partir do momento da segunda-feira que você chegou no seu gabinete, e aí? Tipo, uma vida extremamente nova, sem script, porque uma coisa é você pegar uma carreira, digamos, já conhecida. E aí, como é que foi isso? Você chegou... Na verdade, eu cheguei. E antes de eu chegar no meu gabinete, você tem uma parte que é super difícil, que é a montagem das pessoas que trabalham com você. Andresa, eu não prometi nada para ninguém. Nada, eu não fiz uma promessa de campanha. Eu não falei assim, Andresa, fala para sua família me apoiar, que eu te coloco no meu gabinete. Não teve uma pessoa dessa. Eu não tinha... entre as rabo preso com ninguém. Com ninguém. E na hora de montar meu gabinete, eu tinha consciência que eu precisava colocar ali as melhores pessoas. E você fez um processo seletivo? Eu fiz o processo seletivo de uma parte. Outras pessoas foram pinçadas a dedo. Eu botei o joelho no chão mesmo e pedi a Deus para me colocar as melhores pessoas dentro do meu gabinete. Hoje eu gosto de falar que a pior pessoa do gabinete sou eu. O resto, eles são excepcionais. Eu não tenho a equipe que trabalha comigo como meus funcionários. Eles fazem parte da minha família agora. São eles que carregam meu nome, são eles que estão ali comigo, sendo a minha base forte, né? Uma base construída em rocha, em confiança, em segurança.
Então, a minha equipe é uma equipe formidável, formidável. Eu tenho uma alegria de falar. Cada um que trabalha comigo, como se fosse da minha família, de fato. E então, antes de você chegar lá, você tem que ter uma base. E eu tive essa base. Eu cheguei na casa, novamente, com muita humildade. Sabia das dificuldades que eu poderia passar ali. Todos me acolheram muito bem, muito, muito bem. Acaba que quando você... Parece que a gente nasceu para isso, sabe? Eu deslanchei com uma facilidade muito grande. Eu não vi essa dificuldade. Estudei muito, corri atrás. A política é a arte de negociar, é a arte de você tá ali tratando com os seus pares. E isso eu fazia muito bem, com tranquilidade, com honestidade, sem cartas na manga, colocando todas as cartas em cima da mesa. Quando você é transparente com as pessoas tendem a ser transparentes com você. Você faz uma seleção natural das pessoas boas que estão ali ao seu redor. E é isso que aconteceu na Assembleia Legislativa, né? Hoje eu tenho ali muitos amigos na Assembleia Legislativa, pessoas que me norteiam, que me conduzem, que me ajudam bastante. Nós somos um grupo e, graças a Deus, as melhores decisões são tomadas sempre pensando no povo mineiro. Maravilha. Você foi a primeira mulher do Alto Paranaíba a ser eleita deputada estadual, né? Exatamente, a primeira mulher do Alto Paranaíba. É um marco. Tomara que daqui para frente tenhamos outros números, outras mulheres que representem. Mas eu queria entender, existe alguma dificuldade por ser mulher nessa cadeira que você ocupa ou indiferente? Extremamente difícil. Muito difícil. Não posso falar que é fácil para ninguém. Quando você tem algumas funções que é intrínsecas a você. Você é mãe? Não, ainda não. Ainda não? Mas você tem uma mãe. Sim. Sua mãe, ela não come nenhum pedaço de frango se não estiver pensando em você. A sua mãe não dá um passo se não estiver pensando em você. Assim sou eu com os meus filhos. Então, muitas vezes a ausência de casa dói muito meu coração. É a parte que mais me aperta. Porque a gente vê, a maioria, homens, eles saem, eles ficam tranquilos, porque tem a mulher ali dando respaldo em casa. E eu fico com o coração apertado. Igual hoje. Hoje eu vou sair do meu gabinete às 5h30 da tarde, vou para vou para Cruzeiro da Fortaleza, Serra do Salitre. Serra do Salitre, eu vou chegar umas 11 horas da noite. Quando eu chegar em casa, meus filhos já vão estar dormindo. Amanhã eu estou indo para Belo Horizonte. Então, você fica com a consciência pesada mesmo. Mulher, ela tem que estudar 3 vezes mais que um homem para mostrar que ela tem competência. Para mostrar que ela chegou ali por merecimento. E não só na política? Ah, não, com certeza não. São em todas as áreas. Então, é por isso que é importante nós nos unirmos. E quando você fala, tomara que tenha mais mulheres na política, eu rezo para isso acontecer todos os dias. Mas para isso acontecer, nós temos que realmente nos fortalecermos e darmos as mãos. Porque se nós estamos ali, no caso meu, representando muitas mulheres nessa vida, é porque eu exerço também o meu espírito de ter que representar vocês. E não desistir, e não deixar a peteca cair. Eu falo, eu não deixo a peteca cair de jeito nenhum. Porque eu tenho que provar para esses homens que nós somos competentes, que nós estamos ali por legitimidade e que nós somos capazes de fazer um trabalho igual ou melhor. Eu digo melhor sempre. Estamos muito bem representadas. Assim seja, obrigada. Que venham as próximas discípulos. Amém. Fazendo uma fila aí. Para a gente já caminhar para o final aqui, Ludmila, vamos pensar num cenário que a gente tenha mulheres que queiram ir para a política, mas que, independente disso, que queiram essa ascensão, que queiram se destacar. Quais são as habilidades que a gente precisa começar a trabalhar na gente? Vamos ser o gerente do Banco do Brasil na vida de algumas pessoas? O que você acha de falar assim, começa hoje? Porque independente se você for para política, se você for empreender, se você for fazer concurso público, você precisa disso. Tenha propósito na vida. Saiba aonde você quer chegar. Eu, como empreendedora, né, inclusive sou empreendedora, mas fui para a Assembleia Legislativa e não larguei o empreendedorismo, né? Por isso que eu sou presidente da Frente Parlamentar de Comércio, Serviço e Empreendedorismo, qual eu exerço um trabalho ali diário, que é extremamente importante.
tenha propósitos e foque em uma meta. Trace seus objetivos para chegar até lá. Em cada situação, se for para ser jornalista, se for para ser advogado, se for para ser político, você tem que traçar um trabalho, né? Assim como tudo, para você chegar na sua meta. Ah, sua meta é ser vereadora? Ótimo. O que você representa? O que você representa? Ah, eu represento o nicho das mulheres. Ótimo. Comece a trabalhar com isso. Comece a fazer a pena, fazer valer a pena as pessoas quererem votar em você. Seja um processo de transformação na vida das pessoas. Não seja mais um. O mundo está cansado do mais um. Nós precisamos realmente de pessoas que estão querendo trabalhar de fato, que estão querendo representar toda uma população. Eu cheguei agora como deputada estadual e eu sei do meu trabalho. Meu trabalho, ele é incansável. Porque toda semana, todos os dias, você tem um problema diferente. Semana passada eu tive problema com a Copasa, então eu me debrucei final de semana inteiro por conta da falta de água. Aí depois chegou o problema do pedágio agora, que é da 365. Nós temos esses dias, nós estamos vivendo ainda, né, um caos. Nossa região é a maior produtora de leite do estado de Minas Gerais, do Brasil. E nós estamos com problema na questão de importações do leite. Então, você tem que ficar atento a tudo e tá buscando defender, guerrear para uma classe que precisa de você, né? Apesar de você, às vezes, não representar uma certa área, você tem que estar atento a tudo isso. Então, você ficar se informando de tudo, você ficar atento e, com certeza também, né, Andresa, você ter o coração puro. Porque não adianta você entrar na política pensando que você vai ser poderoso. Isso não leva ninguém a nada. E as pessoas não vão acreditar em você. E isso não só na política, no mundo corporativo, dentro da carreira pública, o caminho é o mesmo. E assim, só para trazer um outro viés, quando a Ludmila traz a questão de ter um propósito, eu vejo que isso é muito nebuloso na cabeça de muita gente. E principalmente quando a gente está ali na faculdade, são muitas possibilidades. Se eu pudesse trazer uma outra palavra, e puxando já a sardinha para o meu lado, porque eu sou conhecida como a louca do planejamento, né? Propósito também pode ser substituído por planejamento. Sim. Tem um plano que, no fim, ele estreita para o mesmo caminho que o propósito. Sim. E se precisar, eu falo que planejamento a gente faz ele no lápis, com a borracha do lado. Se precisar, você apaga. Ludmila fez direito, apagou, empreendeu, apagou sim, Paguei, né? Não. Acrescentou alguma coisa a mais, está na política e projeto em cima de projeto. Então, tem um plano que ele te leva pro caminho do propósito. Isso, tem um plano A, B e C. E já falando de planejamento, para a gente ir fechar aqui, eu já quero saber do futuro. Para os próximos 5 anos, onde é que a Ludmila vai estar? O que você enxerga aí do futuro? Qual é o seu propósito para o futuro? Ai, Andresa, você faz até eu respirar mais fundo. Eu tô, no momento, igual o governador gosta de falar, tô concentrando em passar no vestibular antes de pensar na festa de formatura. A política, ela é muito dinâmica. Muito, muito, muito dinâmica. E, logicamente, que todos os dias você está apagando incêndios, resolvendo problemas. E eu estou concentrada muito no agora, né? Mas, logicamente, eu não largo o futuro de jeito nenhum. Mas aquela máxima, o futuro a Deus pertence, na política isso funciona bastante. Nós temos que saber realmente como que estará o cenário, se terá pessoas bem capacitados dentro do grupo que estarão nos apoiando, estará junto conosco. O que eu procuro muito é finalizar esses 4 anos, esse mandato de agora, com uma meta de fazer com que a nossa região do Alto Paranaíba seja reconhecida como a melhor região para se viver no estado de Minas Gerais. Sua meta é clara, então. É claríssima. É nisso que você está trabalhando. É nisso que eu estou trabalhando. E para isso que eu vou brigar. Então, essa é a meta que eu tenho, a meta macro, né? Qual que é a meta? Que Alto Paranaíba seja? A melhor região do estado de Minas Gerais para se viver. E qual é o indicador que você mede? São vários, né? Questão de saúde. Vou te dar um exemplo agora, prático. Há 2 anos atrás, quando o Falcão ele tornou-se prefeito, em 2017 nós tínhamos perdido a cardiologia. Então, todo mundo nessa região, da macro-região de saúde, aí pega o Noroeste também, que precisava fazer
um cateterismo, ou algum procedimento no coração, tem que ir para São Sebastião do Paraíso. 2019, a nossa macro-região de saúde, ela perdeu habilitação de oncologia. Todas essas pessoas, quase 800 mil habitantes, têm que ir para Uberaba ou Belo Horizonte fazer tratamento de câncer. Nossa macro, ela é extensa. Nossa Patos de Minas tinha um hospital que atendia SUS, mas que era muito deficitário. Hoje, depois de 2 anos, Patos de Minas, daqui 1 mês, 2 meses, começa a trazer a habilitação de cardiologia novamente. Patos de Minas já tem habilitação de oncologia. Patos de Minas tem uma santa casa. Então a meta tá andando, ela vai acontecer. Então, assim, isso é um indicador. Uau, nós somos referência em Minas Gerais pela saúde que nós estamos transformando. E vai melhorar mais. Os indicadores da educação precisam melhorar? Precisa. Acabou de ser aprovado um projeto, meu primeiro projeto de combate à evasão escolar. Nós perdemos alunos demais. Mais de 500 mil alunos deixam de ir à escola no ano. Não fazem a matrícula. Deixa de ir abandono escolar, né? Quando não faz a matrícula, é evasão. Por quê? Porque as escolas não são tão atrativas. Então, perfaz por muitas coisas, entre elas você reformar uma escola, como agora, junto ao trabalho que nós fizemos no governo do estado, mais de 5 milhões destinados para a nossa região, para estar reformando as escolas. Valorização dos nossos professores, fizemos um aumento aí de 12,84% no início do ano, para valorizar esses profissionais. Precisamos fazer com que as escolas tenham cursos que atraem esses alunos. O Trilhas de Futuro está aí, é um programa maravilhoso. Trilhas de Futuro, ele veio porque para sanar uma carência de Minas Gerais. Minas Gerais, entre os estados do Sul e do Sudeste, é o estado que mais se emprega, mas também é o que menos se remunera. Por quê? Porque nós não temos mão de obra especializada. Aí o Trilhas de Futuro vem para sanar isso. Nossa região é uma região rica, é uma região, nós estávamos conversando ali mais cedo, é a polo da genética suína. É a cidade, é a região que coloca o preço do alho para direcionar de todo o nosso Brasil. É uma região que é a maior produtora de leite. Nós estamos no número do CAGED, que mais produz emprego no estado de Minas Gerais. Então, é uma região muito rica, de fato. Então, esses índices, educação, segurança, que é os 3 pilares, educação, segurança e saúde, eles têm que estar no topo. Hoje, para você ter uma noção, a nossa RISP é a RISP mais violenta quando a gente fala em violência doméstica. A gente pode aceitar isso? Não. Nunca. Nós temos que trabalhar juntamente com a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil. A Polícia Civil e a Polícia Militar têm que ter condição de estar trabalhando, seja pelo aumentar o número de efetivos, seja para estar dando condição de ter um equipamento melhor para eles trabalharem. Então, são muitas metas ali, que são pequenas metas que você chega na meta macro, né? Que nós temos que trabalhar em conjunto para fortalecer a nossa região. Atração de investimentos. Então, eu fico feliz de ter condição de estar ajudando a nossa região nesse cenário. Eu realmente amo muito, muito, muito Patos de Minas, toda a nossa região. É engraçado que quando eu estou ali na 262, eu entro na 354 ali, até o ar é diferente. É mesmo. A vegetação muda, o ar muda. Eu sempre abro o vidro e cheiro. Falei, entrei no Alto Paranaíba. Cheguei em casa, né? Cheguei em casa. A sensação que eu tenho Cheguei em casa, né? Também. E represento também outras regiões, né? O meu trabalho de legislar, ele impacta em toda Minas Gerais, né? Mas represento muito o Noroeste também, que é uma região que estava muito sozinha. E você precisa cuidar de uma região que também passou a ser minha agora, que eu tenho um orgulho, Triângulo Sul. São essas regiões aqui que a gente trabalha, que a gente agrega e que eu não encaro como trabalho, mas como missão. Então, daqui a pouco nós teremos esse check. É, por isso que eu acordo todos os dias com muita tranquilidade. Maravilha. Então, Ludmila, para a gente encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que não queria ler o roteiro, né? Porque ela falou que quem sabe faz ao vivo. Se eu não souber da minha vida, meu Deus, quem vai saber? Se dinheiro e nem tempo fosse o problema, então, sem esses 2 indicadores, não seria questão. E se você pudesse fazer qualquer projeto de impacto social, o que você faria? Projeto de impacto social, qual que eu faria?
Meu Deus, são tantos. Eu posso fazer um só? Um só. E tempo e dinheiro não é o problema. Nossa, são muitos. É difícil ter só um propósito, né, gente? Até pra Ludmilla é difícil, não é só pra nós, não. Ah, com certeza eu ia focar na saúde da nossa região. Eu acho que hoje é realmente o que eu mais prezo. A gente vê o tanto que precisa melhorar. Ainda melhorou muito, mas tem que melhorar mais. Eu ia focar muito nessa saúde da região. Muito, muito. Acho que ninguém ia ficar esperando para fazer um tratamento. Eu acho que os tratamentos seriam de grande qualidade. Nós não precisaríamos ficar numa fila para fazer uma cirurgia ortopédica aí 6 meses. Eu ia fazer isso. Afinal, quem tem saúde tem o resto, né? Maravilha. Enquanto de trabalhar, seria isso. E com essa tomada de decisão, eu encerro aqui o nosso bate-papo. Ludmilla, muito obrigada. Saiba que, assim, estou saindo com muitos insights. Queria ter tempo para a gente falar de mais algumas coisas, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Só convidar. E deixa seu recado final aí para o pessoal. Quero agradecer a todos. O convite que vocês me fizeram já está aceito. É só marcar o dia e o horário. Para mim é sempre um prazer vir aqui falar da minha vida, falar do meu trabalho. Como eu falei, eu não preciso de script, né? Porque isso é o que a gente faz todos os dias. E é com muita autenticidade, com muito carinho que eu venho aqui para estar narrando esses fatos que aconteceram, que acontecem no nosso dia a dia e sempre de portas abertas. Nós temos aqui um gabinete regional também, que fica ali na rua Marechal Floriano. Então, Marechal Floriano é a casa do meu sogro, João da Rocha Filgueira, gente, que está sempre de portas abertas para receber cada um de vocês, para a gente conversar, discutir projetos para Patos de Minas e para toda a nossa região. E muito obrigada. Fiquem com Deus. E nas redes sociais também, né? Já deixa seu arroba aí, que você tá atuante lá. Falcão. Então, quem ainda, se é que essa pessoa existe, não segue a Ludmilla, @Lud Falcão. Nos acompanhe. E tá lá totalmente aberto para vocês fazerem críticas construtivas, de todas as formas nós estamos ali para fazer com que essa conexão esteja cada vez mais próxima. Maravilha, Ludmilla, obrigada, viu? Eu que agradeço.